Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre a Taesa, principalmente sobre a apresentação institucional da companhia do resultado do quarto trimestre de 2024. Vou abordar alguns pontos importantes do que deve acontecer na companhia daqui para frente e também vou falar aqui quanto você precisa investir na companhia para estar recebendo ali seus R$ 1.000 de proventos no exercício de 2025. Então vamos para o vídeo. Primeiro ponto que eu acho interessante abordar da companhia é justamente a governança corporativa, principalmente no quesito do bloco de controle dela, quem são seus controladores. Aqui nós podemos destacar que os principais controladores da companhia é a CEMIG, uma empresa estatal, ela detém 21,7% do bloco de controle da companhia, e a ISA Brasil. A ISA Brasil, para quem não sabe, ela é uma empresa colombiana que atua tanto na parte de transmissão energética como de rodovias e etc. E também é uma estatal. E a ISA Brasil detém um pouco mais ali de 14% da companhia, exatamente 14,9%. Então, nós temos duas empresas estatais, a CEMIG, uma brasileira, a ISA Brasil, que é controlado por uma empresa colombiana, que também é estatal. Então, com base nisso, nós podemos determinar que a Taesa é sim uma empresa estatal. Ela está ligada diretamente ali ao governo. Algumas pessoas podem achar que não é, mas pode-se considerar que sim. E os minoritários, que representam 63,4%, é o mercado em geral. As pessoas que detêm suas ações ordinárias e preferenciais e etc. A empresa também destaca, pessoal, aqui na sua apresentação, o seu histórico de crescimento. E é um histórico de crescimento bem invejável. Afinal, a companhia, desde 2006 até 2024, apenas em 3 anos que ela não entregou nenhum projeto. Os projetos que a companhia entregam são dos projetos Brownfield e os projetos Greenfields. O que seriam esses projetos? Os projetos Greenfields é quando a companhia ganha uma concessão para fazer uma transmissão elétrica e ela inicia esse projeto do zero. Ou seja, não tem nada lá naquela para ser construído e ela começa praticamente do zero e entrega esse projeto e começa a transmitir a energia aí das geradoras. Já os projetos Brownfields é basicamente algum projeto que já estava em andamento ou que já tinha alguma construção e ela basicamente termina esse projeto. Ela pega o projeto no meio da construção ali e acaba terminando esses projetos. A principal vantagem do projeto Greenfield é basicamente a sinergia que esse projeto vai ter com os outros projetos da companhia e toda a engenharia envolvendo essa construção. Ela pode fazer da melhor forma possível para ela. E os projetos Brownfields geralmente têm um custo menor, porque ela não arcou com parte da logística e de material para poder fazer aquela construção ali do projeto. E já os Greenfields tendem a ter um custo um pouco mais elevado, porém a sinergia com os outros projetos é bem melhor. A companhia também destaca, pessoal, seu CAPEX de 13 bilhões de reais, mais os MEAs. MEAs, para quem não sabe, é basicamente a fusão de duas empresas, e o CAPEX significa basicamente um investimento. É quando a empresa precisa construir uma linha de transmissão nova, precisa fazer um projeto novo, então ela faz um investimento. Esse investimento aqui é chamado de CAPEX, basicamente é isso. E aqui ela destaca que de 2006 até 2024, a companhia investiu mais de 13 bilhões de reais. E também destaca o seu pagamento de proventos, que no mesmo período, de 2006 até 2024, a companhia pagou um pouco mais de 14 bilhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio. Então é a companhia que sempre paga dividendos ali. E além disso, nesse mesmo slide, ela destaca o crescimento da RAP, que basicamente é a receita anual permitida. É quanto ela pode cobrar ou quanto ela pode ganhar em determinado período ali, que geralmente são 2 anos. Por exemplo, 2024 e 2025, a companhia podia ganhar 4 bilhões e 100 milhões de reais. E lá em 2009 e 2010, ela poderia ganhar ali 800 milhões de reais. E basicamente, ela tem esse direito de ganhar esse dinheiro, mas ela tem que fazer uma boa gestão, porque ela não pode passar desse limite, não é infinito, ela tem que manter esse limite aí. Então, ela tem que fazer uma boa gestão de como ela vai investir, como ela vai fazer toda
a logística para poder não extrapolar esse limite e oferir lucro no final desse processo. Então, por isso que, no geral, as pessoas falam que a Taesa é uma empresa bem previsível, porque ela já sabe ali qual o limite que ela pode ganhar e é bem previsível de tu calcular quanto ela deve ganhar de ano a ano. E atualmente, pessoal, a companhia possui 44 concessões em todas as regiões do país, sendo que ela atua em 18 estados e mais o Distrito Federal. Tem um total de 15 mil quilômetros em linha de transmissão, sendo que desses 15 mil, 14,4 mil já está em funcionamento, já é operacional. Isso daqui é um ponto bem importante de se observar, pessoal. Temos 735 quilômetros em construção. Aqui nesse gráfico nós podemos ver as áreas onde estão em construção. Aqui no Piauí temos em construção. Aqui na região sul também, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também temos construção. E nos outros locais também vemos basicamente os pontos aqui onde ela já tem as linhas de transmissões em funcionamento. E basicamente ela ganha dinheiro da seguinte forma: se a energia tem que sair daqui do ponto A para o ponto B, ela só precisa manter essa linha de transmissão funcionando. Quanto mais ela mantém essa linha de transmissão funcionando, que no caso é o índice de disponibilidade, mais ela vai ganhar ali com base na sua RAP, da sua receita anual permitida. Então, basicamente, é esse o negócio da companhia. Ela constrói essas torres de transmissão de energia e mantém elas operativas. A companhia também destaca aqui, pessoal, que ela sempre pagou dividendos desde 2014. Ela pagou aproximadamente 15% de dividendos, isso com base no último dia aqui do ano, da cotação do ano. E lá em 2019, que foi o menor pagamento de dividendos da companhia, foi de 6%. Isso aqui também é interessante você observar, porque ela tem um pagamento médio de 91% do lucro líquido regulatório, basicamente. E ano a ano, desde 2014, ela nunca falhou no pagamento de proventos até 2024. Ela também pagou. Entretanto, ela está construindo mais linhas de transmissão. E aí entra um ponto bem importante para os investidores ficarem observando, que ela paga praticamente 90% do seu lucro líquido e mesmo assim ela consegue construir suas linhas de transmissão. Então, ela está tirando dinheiro da onde para fazer tudo isso? A resposta para isso vem aqui. Nesse próximo slide, nós podemos observar que a companhia vem aumentando seu endividamento desde 2017. A companhia teve um nível mínimo de endividamento ali de 1,5 vezes a dívida líquida sobre a EBITDA. E atualmente nós estamos na casa dos 4,0 de dívida líquida sobre a EBITDA. Esse endividamento aqui é um endividamento extremamente alto para a companhia e que desde 2014, que são os dados históricos que a própria companhia apresenta para o investidor, só ficou mais alto do que isso lá em 2021. Em 2021, a companhia estava com 4,2 de endividamento. Então, basicamente, a empresa está contraindo dívidas para poder pagar dividendos para os seus acionistas. E a parte pior dessa história, pelo menos no meu ponto de vista, é que isso deve continuar, porque a própria companhia, como nós vamos ver no próximo slide, já destacou o quanto ela deve pagar de dividendos para o exercício de 2025. E como eu falei no slide anterior, pessoal, a companhia está com um endividamento extremamente alto. Apenas em 2021 ela teve um endividamento maior do que o momento atual. E ela pretende pagar entre 90% a 100% do seu lucro líquido em forma de proventos. O que não foi assim no ano passado. Ano passado foi apenas 75%. Acabou que nem ela pagou até um pouco mais do que isso. Mas para 2025 ela pretende pagar entre 90% a 100% do lucro líquido regulatório. Mas vocês se lembram que lá no passado eu falei que ela precisava construir mais 735 quilômetros de linhas de transmissão elétrica? Então, basicamente, esse endividamento provavelmente vai aumentar. É exatamente isso. Ela vai contrair mais dívidas para poder pagar seus dividendos e continuar suas construções de linhas elétricas no Brasil todo. Eu particularmente, como investidor, não fico muito contente com isso, porque quando a empresa toma uma decisão como essa, o risco de qualquer coisa dar errado pode causar um prejuízo muito grande para o investidor. Então, basicamente, os controladores estão tomando dívida de investidores
pagando dividendos para os controladores, que são duas estatais, e caso alguma coisa der errado, quem vai se ferrar são os próprios investidores que investem ali na companhia. Os controladores já estão recebendo dividendos deles há muito tempo, entendeu? Então, é uma coisa para ficar esperto com a companhia justamente nesse ponto. O endividamento é extremamente alto, mas se você quiser investir, vamos ver aí quanto ela deve pagar de proventos para o exercício de 2025 e quantos vocês precisariam investir para estar recebendo R$1.000 de proventos no exercício de 2025. E para 2025, pessoal, com base no preço atual da companhia, eu estou usando como referência a Unity Taesa 11, que atualmente está cotada a R$ 34,00 de R$ 3,40. E para o payout, eu coloquei como payout mínimo, que nós vimos nos slides anteriores, um payout aqui de 90%. Isso dava um dividendo por ação de aproximadamente R$ 3,06, o que representaria 8,99% de dividend yield. No meu ponto de vista, esse dividendo aqui, ele não deveria existir, mas eu não sou especialista do mercado, eu simplesmente invisto meu dinheiro e compartilho minhas ideias aqui no YouTube. Por quê? Porque a empresa está com a dívida de 4 vezes o seu EBITDA. Ela está literalmente sendo cotada a R$ 34,00 e distribuindo aqui 90% do seu lucro. Ou seja, no meu ponto de vista, ela está contraindo dívida para poder pagar dividendos para os seus controladores e colocando em risco o dinheiro do pequeno investidor, o investidor ali minoritário da companhia. Porque se alguma coisa der errado no processo, vai ter a queda da cotação e muitas pessoas não vão entender o processo e pode acabar perdendo dinheiro. Então, os controladores não pagaram R$ 34,00 pelas ações e vão estar recebendo seus dividendos ali de R$ 3,00 com base nas debêntures que eles estão emitindo a mercado. Tá, eu posso estar completamente errado e tudo bem. Mesmo assim, no meu ponto de vista, não justifica eu estar investindo numa empresa que está aumentando seu endividamento para poder entregar seus projetos futuros, enquanto ela não retém caixa para poder fazer esses projetos aí. Ela não está crescendo ali de uma forma orgânica. No meu ponto de vista, ela não está sendo nada mais, nada menos do que um FII, fundo de investimento com dívidas, cara. Esse é o meu ponto de vista. Ela não está passando no momento de um fundo de investimento com dívidas. Caso a companhia caia na cotação, aí sim começava a fazer um pouco mais de sentido, porque pelo menos teria esse desconto aí da dívida que a empresa vem contraindo no período. Enquanto você precisa investir na companhia para poder estar recebendo ali R$1.000 no exercício de 2025. Com base na cotação atual, pessoal, vocês precisariam investir um pouco mais de R$11.000, R$11.121, para poder adquirir as 327 ações que seria necessário para poder lhe dar um provento aproximado ali de R$1.000 em dividendos, tendo em vista que o dividendo atual da companhia deve ser na faixa dos R$3, com base nos dados que nós temos disponíveis no momento. Lógico que pode haver não recorrentes, algum tipo de isenção tributária ou algo do tipo, e pode fazer um extraordinário. Mas até o momento, o que nós temos disponíveis como fonte de informação são esses R$3,06. Bem, pessoal, e quem assistiu esse vídeo até aqui, deixem nos comentários se vocês são sócios da companhia ou não, pretendem continuar investindo nela, ou se discordam de algum ponto que eu coloquei no vídeo. E eu também convido vocês a estar seguindo meu canal aqui no YouTube, onde eu faço postagem de vídeos sobre ações da Bolsa de Valores e falando também sobre conteúdos de investimentos na prática. Então, quem acompanhou até aqui, muito obrigado, forte abraço e até o próximo